Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para a gente conversar hoje sobre alimentação e produção de lixo, especialmente a parte de aproveitamento integral de alimentos. Eu quero agradecer o convite para participar dessa semana Lixo Zero de Parobé, mais um convite da minha amiga Sabrina, que nunca me deixa de fora nos seus projetos maravilhosos de educação ambiental. Eu sou a Lilian Alves, nutricionista. Eu tenho mestrado em ambiente e sustentabilidade, sou pesquisadora de flores comestíveis. Então, a gente vai começar. Eu vou passando os slides aqui e a gente vai conversando. Então, os dados iniciais que eu trouxe para vocês são esses, que são assustadores, né? 1/3 da comida produzida no mundo vai parar no lixo. E a metade da coleta urbana do lixo é de lixo orgânico. Lixo que poderia ser compostado, tanto nas residências quanto em projetos municipais para aproveitamento desse material, desses resíduos, para a confecção de adubos, né, para as hortas urbanas, né, projetos sustentáveis de produção de alimentos, principalmente tão importante nesse momento de alta de preços, né, dos alimentos todos. Então, vamos falar da cadeia produtiva e de consumo, dando um panorama do que nós vamos abordar nessa conversa. A gente tem 6 pontos principais aqui dessa cadeia de produção, distribuição e consumo de alimentos. Então, vamos lá: produção, transporte, comercialização, processamento, preparo e o consumidor final. Primeiramente, nós precisamos pensar na questão da produção, né? Sempre que nós pudermos optar em comprar produtos, comprar alimentos produzidos localmente por agricultores que nós conhecemos, né? Isso é muito importante. Mas desde a etapa de produção das hortaliças, das frutas, uma grande parte já é desperdiçada ali. Por quê? Porque nós temos um padrão de consumo. O mercado é regulado por um certo padrão de qualidade, por certas características desejáveis nos alimentos. Então, uma folha que tem um buraquinho que foi comido por um bichinho, ou uma laranja que está com um tamanho menor do que o desejado, esses alimentos muitas vezes não são nem colhidos e já ficam lá, iniciando a cadeia de desperdício. Segundo ponto é a questão do transporte. Então, uma coisa é nós consumirmos algo que foi produzido aqui, que teve pouco gasto de recursos energéticos para chegar até nós. Um alimento que foi transportado por muitos quilômetros, num trajeto muito longo, que teve que suportar variações de temperatura, que teve que receber certos tratamentos para durar mais tempo até chegar no consumidor final, no varejo, enfim. Já é um alimento com perda nutricional e com uma sobrecarga de demanda de recursos, acarretando também nessa produção de lixo, né? Batatas, cebolas, são produtos que são radiados, que levam inclusive radiação ionizante para aguentar mais tempo, né? De viagem, de transporte, até que esse produto chegue até o consumidor. Então, sempre que nós pudermos optar pelas coisas produzidas localmente, melhor. Nós lançamos aqui em Taquara, com a ajuda da Sabrina, inclusive, uma comunidade que sustenta a agricultura aqui no município de Taquara e que vem funcionando muito bem. Nós começamos essa conversa, esse projeto em 2018, se não me engano foi lançado em janeiro de 2019, a primeira entrega da cesta, com produtos orgânicos, cultivados sem nada de agrotóxico. Então, isso também é importante, dar prioridade para aquele agricultor que a gente conhece, que não usa veneno, que não usa, né, fertilizantes artificiais nas suas plantações, porque a qualidade nutricional desses alimentos vai ser muito melhor e o impacto ambiental vai ser muito menor. A comercialização. Então, na etapa de comercialização também existe muita perda. Geralmente, as grandes redes de supermercados, de redes de abastecimento de alimentos, possuem contratos com os fornecedores. Isso significa que a cada semana ou a cada quinzena, muitos alimentos são desperdiçados porque vem uma nova remessa de alimentos e aqueles que ficaram na gôndola acabam sendo descartados. E a gente não está falando de lixo, a gente está falando de alimento
que é jogado no lixo, muitas vezes em boas condições ainda de utilizar. Tem dados que dizem que o resíduo de um supermercado grande equivale ao de 50 mil pessoas. Então, é importante a gente saber disso e pensar e questionar qual medida que está sendo tomada para reduzir ou para encaminhar ao uso de uma forma melhor, né, esses alimentos, que não seja tudo jogado no lixo, gerando contaminação ambiental, gerando resíduos, gerando sobrecarga no lixo urbano, né, no lixo orgânico das cidades. Etapa de processamento. Aqui entra a questão mais industrial, né? Imagina uma indústria que produz vinho, eu coloquei ali o exemplo da uva para não esquecer de falar, uma colega minha do mestrado fez a pesquisa dela com resíduo de uva, então ela conseguiu pegar nas vinícolas esses resíduos do bagaço de uva, do qual foi feito o vinho, e aquele bagaço todo sobrou. E aí foi isolado vários compostos fenólicos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, e esse resíduo foi transformado em farinha e utilizado para fortificar a receita de pão, receita de bolo, com sucesso, né, com boa aprovação no teste sensorial. Mas não só para enriquecer alimentos, né, para fortificar alimentos com extração desses compostos de frutas, de uva ou de laranja, ou de outras frutas, de outros alimentos que são utilizados na indústria de alimentos, esses resíduos possuem nutrientes importantes, possuem flavonoides, possuem compostos com ações importantes da nossa saúde e que poderiam ser utilizados também em outros ramos, como na indústria farmacêutica, cosmética, na indústria de suplementos, né? Na ração animal, na produção de biocombustíveis. Então, são várias cadeias, vários momentos que nós podemos nos situar e ver onde que cabe a nossa responsabilidade sobre isso, de que forma que as nossas escolhas estão impactando em todo esse sistema, em toda essa cadeia. E agora a gente vai falar mais propriamente das nossas responsabilidades enquanto consumidores dentro das nossas casas, porque, primeiro, maior desperdício já começa nessas primeiras etapas que nós falamos, e depois vem o desperdício em casa, que é também muito grande, além de recursos financeiros, né? Dinheiro que é jogado no lixo com o desperdício de alimentos em casa. A gente pode estar otimizando os produtos que a gente compra, né? As frutas, os vegetais, as hortaliças, que é o que a gente vai falar agora nessa parte da apresentação, com 5 dicas para que vocês possam aproveitar melhor e obter mais nutrientes daqueles alimentos que vocês compram todas as semanas aí para produzir as suas refeições em casa. Então, a primeira dica é sobre a água do cozimento de vegetais. Coloquei ali a imagem da plantinha para não esquecer de falar, tá? Sempre que eu cozinho, seja no vapor, seja por imersão, algum vegetal, uma cenoura, um brócolis, um chuchu, essa água, ela fica enriquecida. Esse vegetal perdeu nutrientes que ficaram na água. Então, eu posso aproveitar essa água para colocar no feijão, para cozinhar o arroz, para fazer outras receitas, ou caso eu não tenha caso eu não queira aproveitar essa água por alguma razão e ela não tenha recebido sal, você não adicionou temperos como sal ou temperos processados ali, você pode jogar essa água na plantinha, ela vai adorar e vai responder muito bem, tá? Mas você pode sempre utilizar em várias receitas, em caldos, sopas, tá? Coloquei aqui a segunda dica, que é o aproveitamento de cascas, de talos, de partes não convencionais que geralmente a gente joga fora. Então, sugestões de onde eu posso aproveitar isso, né? Recheios de massas, de tortas, de panquecas, farofas, ou mesmo chips com as cascas, omelete. A gente pode aproveitar de diversas formas aquelas partes que normalmente nós jogamos fora por desconhecer o uso e por desconhecer o benefício. Que muitas vezes as folhas, elas têm mais nutrientes do que o próprio vegetal, por exemplo, a folha da beterraba, tá? A gente pode cuidar também, é importante, né, a maneira com que a gente vai processar, descascar, cortar, porque isso também interfere no desperdício. E aí uma pergunta que sempre surge, né? Ah, mas as cascas, não tem muito agrotóxico, não tem que tirar a casca, caso você não consiga comprar um produto orgânico. Como que fica essa questão, né? E aí eu respondo para vocês que é um mito.
achar que tirando a casca a gente vai estar se livrando do resíduo de agrotóxico, do veneno, porque o agrotóxico é sistêmico no alimento, aquele alimento que foi produzido de forma convencional, da agricultura comum, né, recebendo fertilizantes e agrotóxicos e defensivos, enfim, todos esses produtos. Isso veio desde que o alimento era uma sementinha, era uma mudinha, então ele cresceu recebendo esse tipo de tratamento químico. Então, isso está entranhado no alimento, ele não está só na casca. A casca vai remover só aquela última camada, tá? Então, a gente pode sim aproveitar as cascas de todos os alimentos, tá? A gente não se livra do agrotóxico, removendo a casca e nem deixando de molho na água, no vinagre, no bicarbonato, enfim. Infelizmente. O melhor meio para escapar disso é realmente comprar um produto orgânico, um produto agroecológico, ou cultivar, ter uma hortinha em casa. Então aqui a questão das folhas, né? A rama da cenoura eu gosto de utilizar no lugar da salsinha, então eu pico e coloco depois em cima do prato. As folhas da beterraba, aqueles talos, tudo é aproveitável naquelas receitas que eu mostrei para vocês antes, e a gente pode usar a criatividade, inovar com novos sabores, com novas cores e com principalmente novos nutrientes, né, nas nossas refeições. Quarta dica, sementes. Sementes também são excelentes fontes de magnésio, excelentes fontes de minerais importantes. O zinco, que foi tão falado agora na pandemia, né, é fundamental para o nosso sistema imunológico. Então, nós podemos aproveitar as sementes das frutas, a semente da melancia, a semente do mamão tem ação vermífuga. Não é gostosa a semente do mamão, mas eu tenho pacientes que têm constipação intestinal e consomem assim, engolindo elas inteiras e funciona. Então a gente pode dar uso para a semente do mamão, a gente pode dar uso inclusive para a semente do abacate. Eu fiz a experiência, sequei, né, abri o abacate, tirei a semente e deixei ela secando assim na janela. E depois que ela seca, ela é ralada bem fácil, faz uma farinha. Já tem estudos quantificando o teor nutricional e é bem interessante. Também não é muito gostosinha, tem um sabor amargo, então a gente pode usar em pouca quantidade para fortificar alguma preparação, ou colocar nas plantas mesmo, usar esse raladinho, né, a semente do abacate, como uma cobertura de solo, como uma nutrição também para as nossas plantas. A semente de abóbora nós conseguimos comprar sem casca em lojas de produtos naturais, e é um excelente snack para ter na bolsa, para utilizar em batidas, para misturar com frutas, excelente também, mas nós podemos cortar a abóbora, né, a moranga, fazer em casa e guardar essa semente, ou torrar no forno e ter ali um lanchinho, né. A semente do melão é também aproveitável, e o melão a gente pode colocar ele inteiro, claro, corta, né, a fatia, pica, mas com casca, semente e tudo, coloca no liquidificador, tritura, depois coa e a gente tem um suco aproveitando 100% o melão, certo? E a quinta dica sobre as frutas. Por exemplo, a entrecasca da melancia. Agora começa a época, né, da melancia, agora com calor. Então, aquela partezinha branca, ela dá um doce em calda muito bom. A gente pode aproveitar. A casca do abacaxi nós podemos usar para aromatizar a água, para fazer chá. A casca da banana nós podemos fazer adubo também, colocar numa garrafa PET, encher com água, deixar alguns dias e depois usar para regar as plantas. A banana naquele ponto, quando ela começa a ficar mais pretinha, eu adoro. É quando ela tá mais docinha, a casca tá mais fininha, o que significa que os nutrientes da casca passaram para a fruta. Mas tem gente que não gosta de comer ela nesse ponto e joga fora. Não, a gente pode descascar, cortar, congelar, guarda lá no freezer, no congelador, e depois a gente utiliza ela congelada mesmo no liquidificador com um pouquinho de água e fazer um sorvete natural. Dá para colocar morango, dá para colocar cacau. Então, utilizar outras coisas para fazer um sorvete super natural, saudável e 100% saudável e nutritivo. Pós-treino, eu gosto de usar a banana congelada com leite de soja, espirulina, que também é um excelente complemento nutricional.
Então, a gente pode obter da natureza tudo que a gente precisa, sem estar investindo em suplementação cara, sem estar comprando coisas difíceis, coisas importadas, goji berries e castanhas, não sei da onde. Não, a gente precisa, né? A gente deve valorizar o que é local, por todas essas questões que a gente já abordou durante essa apresentação. A casca da laranja também eu gosto de secar e utilizar no chimarrão, fica muito bom. Dá para fazer doce com a casca de laranja, dá para fazer fogo, inclusive, com a casca de laranja, é ótimo para iniciar o fogo. Sabiam disso? Então, tem muitos usos que a gente pode fazer para aproveitar os alimentos em sua forma integral, ou o máximo que a gente puder. E a nossa responsabilidade enquanto consumidor final é, né, questionar a origem dos nossos alimentos, questionar as nossas escolhas, porque comer é um ato político. Quando a gente escolhe comprar um alimento, a gente está alimentando determinada cadeia de produção e distribuição. Nós temos esse dever, né, junto ao nosso planeta, junto aos nossos irmãos, junto à nossa família, né? E eu deixo aqui como 2 sugestões para vocês, se quiserem dar continuidade nesses temas, nessas temáticas de alimentação, de sustentabilidade. A primeira delas é o documentário Cowspiracy, que é sobre sustentabilidade, sobre o impacto devastador da pecuária no meio ambiente. E o segundo é um podcast, Jornal do Veneno, que também é bem interessante, bem instigante. Então, para quem gosta de ouvir podcast, fica a sugestão. Dicas finais, então, para a gente concluir. Repense, né, o seu consumo, questione. Descasque mais, desembale menos. Então, né, quanto menos embalagem plástica a gente jogar no lixo, no meio ambiente, que a terra é a nossa casa comum, a gente não tem um plano B, né? Então, a gente tem que cuidar do que a gente tem, preservar o máximo possível, descascar mais, né, os produtos que a natureza nos entrega prontos, nas suas embalagens originais, que são as cascas, então 100% aproveitáveis. Isso também é muito importante. E evitar o máximo possível o desperdício de todo e qualquer recurso, de água, de alimento, de energia e de tudo que estiver ao nosso alcance. É bem importante. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer sugestão, para novas conversas, novos diálogos, nesses contatos, nesses endereços, Instagram, Facebook. Deixo aí meu canal do YouTube. E agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Um beijo para todos e até mais.